sou a Fernanda Pessoa e eu sou cineasta e artista visual. Acabei de dirigir meu primeiro longa, que é o Histórias que Nosso Cinema Não Contava, que faz uma releitura da ditadura no Brasil só com filmes do que foi chamado de pornochanchada na época, né? Tem um trabalho também em artes visuais, muito de vídeo instalação, mais experimental. O tema da censura especificamente, ele veio como um desdobramento da minha pesquisa sobre os filmes dos anos 70 para o meu filme Histórias que Nosso Cinema Não Contava. Eu pesquisei isso durante 5 anos e durante as minhas pesquisas eu comecei a encontrar esses arquivos da censura, que estão no Arquivo Nacional, hoje no Rio de Janeiro. Só que esse era um assunto que não entrava no meu filme, porque o meu filme, como ele só fala do que os filmes falavam, esses filmes em si não falavam tanto da censura, né? Eles não podiam falar sobre a censura. Então eu senti que eu precisava fazer uma outra coisa que falasse sobre esse tema. Então eu decidi fazer uma videoinstalação e pesquisar mais a fundo esses trechos censurados. Então foi um desdobramento de uma pesquisa maior que era sobre como as pornochanchadas, né, os filmes dos anos 70 que foram chamados de pornochanchada, como eles mostravam a sociedade brasileira nos anos 70. Na verdade, o interesse pela pornochanchada veio antes, né? Quando eu me formei em cinema na FAAP, eu trabalhei durante um tempo na Filmoteca da FAAP e eu fazia catalogação das fotos do cinema brasileiro, que eram basicamente as fotos do acervo do Máximo Barro, que é um montador da Boca do Lixo, super importante, que é um dos fundadores também do curso do cinema da FAAP. Então, eu comecei a catalogar essas fotos e foi aí que eu descobri, na verdade, que esse cinema existia de verdade, porque quando eu estava estudando na FAAP, mesmo nas aulas de cinema brasileiro, de história do cinema brasileiro, a gente praticamente não estuda essa época, né? Fala, teve esse anos 70, pornochanchada, é ruim, assisti um filme e acabou. Então foi aí que eu descobri que esse cinema era muito mais do que o que a gente estudava. Catalogando as fotos e tendo que assistir esses filmes para poder catalogar as fotos. Isso em 2010. Em 2012 eu fui fazer meu mestrado fora, na Sorbonne, e fiz uma aula lá sobre a reutilização de imagens no cinema experimental. E foi aí que eu entendi que talvez esse conhecimento que eu tinha sobre esse assunto que poucas pessoas pesquisam poderia, na verdade, dar em outra coisa. Então eu comecei a pesquisar a pornochanchada com um olhar histórico. Aí, a partir desse interesse da pornochanchada, é que eu tive interesse na censura. Então antes veio o interesse na pornochanchada, na Boca do Lixo, e depois surgiu o interesse na censura. E aí essa coisa do termo da pornochanchada, eu acho que é importante falar, porque foi uma questão que eu sempre me perguntei muito, se eu deveria usar o termo pornochanchada ou não, né? E o que é pornochanchada? Porque quem inventou esse termo não foram os próprios cineastas, foi a crítica que usou isso de forma super pejorativa para botar eles num saco, né, de filmes que eram ruins, né, vistos pelos críticos e pelos teóricos do cinema brasileiro como filmes ruins, e não ter que pensar muito sobre eles. Isso é pornochanchada, descarta porque é ruim, deixa lá. E até o termo não tem tanto a ver com o que é a pornochanchada, né, com o que a gente considera pornochanchada hoje. Porque vem de pornô, que os filmes na verdade não são pornôs, né, eles vão virar pornôs nos anos 80, e daí vai virar o sexo explícito, que é outra coisa, e a chanchada que vem dos anos 50, né, que é comédia, são comédias de costume, comédias musicais. E o que a gente chama de pornochanchada hoje é muito além disso, né? Tem pornochanchada que depois foi considerada como uma subcategoria como pornô social, como é o caso do Noite em Chamas, por exemplo, que é um filme que não é pornô nem é de comédia, mas chamam de pornochanchada, né? Então, eu fiquei me perguntando muito se eu deveria usar esse termo e eu acabei decidindo usar ele justamente como uma forma da gente repensar também o que é esse cinema que a gente chamou de pornochanchada. Por que esses filmes tão heterogêneos entre si são botados nessa leva de pornochanchada, e também para questionar esse uso pejorativo da palavra pornochanchada, né? Ficou com uma carga muito ruim, né? Os próprios cineastas, vários deles não gostam. Tem alguns que falam, beleza, eu sou o rei da pornochanchada, mas tem vários que se você fala pornochanchada, a pessoa assim fecha a cara na hora, né? Então eu decidi usar o termo, por ele ser polêmico mesmo, para realmente trazer essa discussão de novo, assim, à tona. O que foi esse cinema dos anos 70? O que foi esse gênero que a gente assistiu tanto nos anos 70 e que hoje a gente renega na história do cinema brasileiro? O Prazeres Proibidos foi uma exposição que surgiu durante o processo de fazer o Histórias que o Nosso Cinema Não Contava,
tinha esse assunto da censura, que não entrava no meu filme, e eu sentia que era um assunto importante, principalmente porque quando eu comecei a estudar muito a fundo esse assunto, eu descobri as listas de corte da censura e descobri que eu tinha versões dos filmes que tinham esses trechos censurados. Então eu descobri que, na verdade, eu conseguia fazer uma compilação dos trechos que tinham sido censurados e daí tentar entender um pouco como que essa censura operava com esses filmes. Porque tem um certo mito de que os filmes da pornochanchada, eles não eram censurados, de que o regime militar gostava desses filmes. E isso não é verdade, né? Quando a gente olha esses documentos, a gente vê que esses filmes eram muito censurados. Os censores não gostavam, também achavam que eram de mau gosto, né? Eles, assim como a crítica de esquerda, achavam que os filmes eram de mau gosto, mal feitos, ruins, nananã. Então, era um pouco também como tirar esse mito de que os filmes da pornochanchada eram queridos pela ditadura. Aí eu fiz uma residência no MIS sobre esse assunto especificamente, e aí fiquei 1 ano só pesquisando mesmo nos documentos do Arquivo Nacional e nesses filmes que eu tinha, e caçando esses trechos que tinham sido censurados. E é impressionante, porque hoje você pode ter acesso às listas de corte, a todos os documentos, na verdade, todos os pareceres, troca de cartas entre os produtores com a censura. Você chega no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro ou em Brasília, fala, eu quero a caixa do filme O Enterro da Cafetina. Eles te trazem uma caixa toda organizada com tudo que tinha acontecido nessa época, que tem a ver com a censura, que tem a ver com a imprensa, tipo as críticas que saíram dessa época. Então é um material muito rico e que a gente muitas vezes não sabe que está acessível. Veio daí esse interesse em fazer um desdobramento do meu filme. Quando eu comecei a pesquisar, eu fiz uma lista com todos os filmes produzidos na década de 70. Abri uma pastinha ali no Excel e comecei a botar todos os filmes. Desses filmes produzidos nos anos 70, eu fui tirando os que eu achava que não entravam, né? Então, eu comecei a fazer alguns critérios. Então, filmes... O que entrava era filmes com títulos de duplo sentido, filmes dirigidos por diretores que foram estigmatizados como diretores da pornochanchada, filmes que tinham atores que foram estigmatizados como atores da pornochanchada, né? A Vera Fischer é uma atriz que fez pornochanchada, mas ela não ficou estigmatizada, ela foi pra Globo e hoje ela é, né, ninguém quase lembra que ela fez pornochanchada. A Helena Ramos não, é uma atriz que ficou como atriz da pornochanchada. Então eu comecei a fazer esses critérios para decidir que filmes podiam entrar nessa minha seleção. Então eu comecei a falar com todo mundo que poderia ter esses filmes. Então fui na Cinemateca do Rio, Cinemateca de São Paulo, falei com os pesquisadores, comecei a entrar no making of para achar torrent desses filmes, o próprio YouTube, porque tem várias versões desses filmes que assim, alguém gravou do Canal Brasil uma vez que passou e botou no YouTube numa qualidade péssima. Então eu comecei a fazer uma pastona com todos os arquivos que eu consegui achar, todos esses filmes. Comecei a assistir eles e fichar todos os filmes. Então eu assistia eles escrevendo tudo que eu achava de traços históricos ou políticos nesses filmes. Depois que eu assisti uns 130 por aí, eu decidi escolher uns 20 e poucos. E aí eu comecei a dividir eles, decupar eles mesmo, botar numa timeline, decupar por eixos temáticos, né, quais eram os temas que eles tratavam, e comecei a montar. Aí eu senti falta de algumas coisas, assim, eu sinto falta de um filme que mostre um pouco mais a questão do êxodo rural. Aí fui atrás de algum, nesse meu fichamento, que falasse sobre esse assunto. Então, no final eu fechei 29 filmes. Um outro critério que eu usei também para selecionar os filmes, que eu acho que é importante, foi bilheteria. Então eu peguei a lista da Ancine dos filmes mais vistos dos anos 70 e eu acho que dos 29 que eu selecionei, uns 15 são top 10 bilheteria do seu ano. Então são filmes que foram muito relevantes para a época, que foram muito assistidos. E aí, a partir disso, fui atrás dos direitos. Então a minha seleção também ficou muito condicionada aos direitos, porque teve um dos detentores que não quis ceder os direitos e aí eu tive que tirar o filme. Todos os outros quiseram, cederam, depois de muita negociação, alguns, mas cederam. Alguns a gente não conseguiu cópia boa, mas eu acabei usando o filme mesmo assim. E aí tem um caso em particular que eu decidi usar porque era um filme que eu só conseguia achar
em uma cópia muito, muito ruim. Não consegui achar em nenhum lugar. Falei com todo mundo, falei com o Canal Brasil, falei com o diretor, falei com o produtor. Ninguém sabia onde esse filme estava. E aí a gente achou esse filme na TV Brasil, que é o Terror e Êxtase, do Calmon. Que é um filme que dificilmente a gente diria que é um filme de porno chanchada, apesar do Calmon ser um diretor que é dito diretor de porno chanchada, né? Ele próprio fala que ele acha que até hoje as pessoas vêm perguntar pra ele sempre das porno chanchadas, isso é um saco. Então eu decidi usar o Terror e Êxtase muito por isso, porque era um filme que eu queria muito ter a desculpa de achar essa cópia e fazer com que as pessoas assistissem. Então foi esse critério também, assim, filmes que eu achava que eram interessantes de ser trazidos à tona de novo e que mereciam ser vistos, mas que eram difíceis para o público ter acesso. Os detentores dos direitos desse filme que não foi liberado, quando a gente usou o termo porno chanchada, eles se fecharam na hora e não quiseram mais diálogo, assim, foi muito louco, porque foi exatamente isso, assim, não temos interesse em nos associar a isso, obrigada, boa sorte, tchau. E eu tentei de todo jeito, falei, vamos marcar uma reunião, eu vou explicar pra vocês, não é pejorativo, não é nananã. Assim, tentei de todas as formas e eles me fecharam completamente, não queriam de jeito nenhum. E eu continuei usando o filme durante um tempo, achando que talvez alguma hora eles fossem mudar de ideia, mas isso não aconteceu. Eles nem viram um corte do filme, na verdade. Nem se interessaram em ver, eu disponibilizei o corte, eles não quiseram. E aí eu tive que tomar essa decisão, se eu ia tirar por completo ou se eu ia botar isso no filme. E eu decidi deixar porque eu acho que um dos temas, como eu falei, por que eu usei a palavra porno chanchada? Porque eu quero trazer isso, botar isso em questão e deixar claro que esse é um termo que é muito pejorativo até hoje. A gente fala de porno chanchada hoje e, né, quem gosta de porno chanchada tem que... Muita gente que gosta de porno chanchada fala que é péssimo, mas eu gosto. As pessoas não têm coragem de falar, não, eu gosto mesmo, né? Eu decidi usar porque eu queria botar em questão isso, como até hoje, mesmo diretores que fizeram esses filmes não querem ser associados a esse nome. Eu ainda não fiz uma sessão com todos os detentores dos direitos, né? Eu até convidei alguns para irem na sessão, mas é muito difícil porque muitos deles ou não moram mais em São Paulo, ou estão muito velhinhos, alguns já morreram, né? Então, a maioria deles não viu o filme ainda. Eu ainda quero fazer uma sessão em que eu vou juntar eles, mas o que eu imagino que aconteceu um pouco na sessão aqui em São Paulo é que muitos deles, eles se sentem muito renegados, né? Porque eles não são vistos como grandes diretores da história do cinema brasileiro. Eu acho que tem um certo rancor deles com a crítica, com a teoria. Imagino que muitos deles esperam um filme de homenagem, o que o meu filme não é. O meu filme não é um filme criticando, falando que esses filmes são ruins, mas ele não é um filme que fala que esses filmes são maravilhosos. Ele é um filme que mostra todas as contradições desse tipo de cinema. Então ele mostra tanto as coisas boas, como eu falei, assuntos que são discutidos, já tem filmes falando sobre aborto, sobre questões importantes, mas eu tô mostrando os dois lados, com todas as suas contradições. Então eu acho que é um filme que, pra quem tá esperando uma homenagem ou um resgate histórico de que esses filmes eram realmente muito bons e não foram vistos como muito bons, a pessoa vai sair decepcionada, porque não é sobre isso o filme, né? O filme é como esses filmes retrataram, sim, os anos 70. O que eles têm de traços históricos, no que isso tem de bom e de ruim. Então também como eles refletem essa sociedade machista, como eles refletem o medo do comunismo da época, né? Então, em todas as suas esferas, não só as boas, não só as ruins. Quem espera uma visão, isso é bom, isso é ruim, eu acho que acaba saindo muito decepcionado, porque o filme nunca se propôs a ser isso. Quando a gente começou a editar o filme, a gente dividiu em 8 timelines de grandes temas. Então um dos temas era a metalinguagem, tudo que era a pornochanchada falando dela mesma. Então comentários, citando a pornochanchada, filmagens, tudo que tinha a ver com metalinguagem. Um outro grande tema que foi uma surpresa, assim, pra mim, quando eu comecei a fazer o projeto do filme, eu não achava que ia ser um tema relevante, acabou sendo um dos temas mais importantes pra mim, que é o milagre econômico e os seus desdobramentos. Então, o milagre econômico e as consequências do milagre econômico, né? Como que esse milagre econômico, na verdade, causa um êxodo rural, porque concentra muito nas grandes capitais, a industrialização, tudo isso entrou nesse tema do milagre econômico.
que é um tema muito presente tanto nas pornochanchadas cariocas quanto nas pornochanchadas chamadas pornochanchadas de São Paulo, né? E que isso está muito relacionado ao corpo da mulher, né? O momento em que eu falo do milagre econômico no meu filme, fica muito claro que o corpo feminino ele era muito visto como objeto de troca. Então ele era uma metáfora desse milagre econômico que estava supostamente acontecendo no país, né? Um outro tema importante que também tem um pouco a ver com essa coisa do milagre econômico foi a instauração da indústria cultural, os meios de comunicação, então essa coisa da instauração de televisões, satélites, Star System nascendo, né? Cantores que começam a ser muito populares. Esse foi um outro tema que foi bem importante pra gente. Depois, um outro tema que também a princípio parece que não tem nesses filmes, mas tem muito, é o tema da repressão, da tortura, da resistência. Isso tudo tá nesses filmes também, de um jeito ou de outro. Um outro tema que a gente fez separado foi sexo. Então a gente jogou todas as cenas de sexo que a gente achava de interessantes, legais, numa outra linha, assim, ele ficou isolado. Outro tema foi a revolução de costumes e a era de Aquários, então toda a questão da tradição, família e propriedade versus uma juventude que está descobrindo as drogas e descobrindo o sexo e o amor livre. O que aparecia muito nesse tema eram meninas, tipo, filhas de uma família tradicional que iam para a capital e voltavam todas saidinhas, porque agora elas tinham tido contato com a capital e agora não queriam mais aquela vida tradicional. Outro tema que não é específico dos anos 70, mas que tem muito, ele diz muito sobre a sociedade brasileira, é a questão da relação de classe e a relação de classe erotizada. Que isso tem muito, assim, desde, né, o Gilberto Freire já falava, desde o nosso descobrimento, nananã, mas nesses filmes tem muito isso. A empregada doméstica erotizada, o operário erotizado, essas relações de classe, elas sempre passam por essa coisa de poder e sexo. Então esse foi um tema bem importante. Por último, a gente fez uma timeline de coisas que não tinham nada a ver com nada, mas a gente gostava, assim. Então a última timeline era livre, então coisas engraçadas, coisas absurdas, enfim, coisas que não se encaixavam nesses temas, mas que a gente achava legal de ter no filme. Quando eu estava fazendo a pesquisa, no meu dia eu assistia 4, 5 filmes, né, de pornochanchada e eu acabava o dia meio, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida e o que eu tô vendo, né, porque a maioria deles tem uma visão muito machista e racista, homofóbica, enfim, tudo isso que a gente sabe sobre esses filmes. E era muito difícil, assim, tem esse gênero, o subgênero que é o WIP, que é o Women in Prison, que pra mim era muito pesado e que é um gênero que deu muito certo, né, aqui na época, um subgênero que a gente importou dos Estados Unidos, né, um gênero de exploitation que a gente importou e que deu muito certo, tem vários, né, internato de meninas violentadas, nananã das meninas, nananã. Um monte de internatos e pensionatos e escolas e, né, esses lugares fechados com essas mulheres encarceradas, passando por diversas formas de torturas físicas e psicológicas. E vendo esses filmes, isso era muito pesado pra mim. Mas o que eu acho que me surpreendeu mais foram os filmes que tinham uma outra visão, assim. Foram os filmes que, na verdade, estavam tentando entender essas mulheres que estavam descobrindo seu desejo sexual, que estavam querendo uma liberdade maior. Um dos filmes que eu uso, que pra mim me surpreendeu muito, foi o Aventuras Amorosas de um Padeiro, que é um filme do Valdir Onofre e que não são as aventuras amorosas de um padeiro, né? São as aventuras amorosas de uma mulher casada, suburbana, que casou virgem e daí ela descobre que ela não quer nada daquilo. Começa a ter um caso com um homem negro, quer abortar, quer divorciar. Então, vários assuntos que ainda estão em pauta, né? O aborto ainda não é legalizado no Brasil e nos anos 70 eles já estavam falando sobre isso. Então, tem vários filmes que me surpreenderam muito nisso, de botar realmente mulheres independentes, mulheres querendo ser donas da sua sexualidade em cena também. Apesar desses filmes serem a minoria, eles existem também. E foram eles que me surpreenderam mais. Porque os filmes da pornochanchada dos anos 70 são machistas, a gente já sabe, né? Todo mundo sabe, todo mundo fala. É até fácil a gente falar sobre isso, né? Tem filmes que botam coisas muito importantes em questão também sobre a mulher. O filme passou em 2 festivais fora, um festival de documentário na Grécia e um festival na França. E foi impressionante, porque na Grécia o filme foi muito bem. Os gregos se identificaram muito com o filme.
Os debates sobre o filme depois foram muito legais. Tiveram 2 sessões na Grécia e a segunda sessão estava lotada com fila de espera, assim, então eu fiquei meio impressionada, porque pra mim, eu sempre achei que esse filme fosse muito brasileiro e muito difícil para os estrangeiros entenderem. Porque tem essa coisa, tem várias palavras, signos ali que a gente se vê muito na hora, a gente reconhece na hora que aquilo é Brasil dos anos 70. Mas, como a montagem é muito frenética, né, para alguém de fora talvez fique difícil de entender tudo que está ali em questão. Então foi muito legal ver que na Grécia fez muito sentido, acho que porque eles têm uma história mais ou menos parecida com a gente nos anos 70, né? Eles também tiveram uma ditadura militar no período, eles também tiveram filmes eróticos na época, e eles também estão passando agora por uma crise econômica, né? Um país que está em crise há muito tempo. Eles se identificaram muito, acharam um filme muito grego, e as críticas foram incríveis, assim. Na Grécia eu fiquei bem impressionada. Na França foi bem legal também, eu acho que os franceses eles têm talvez um pouco mais de dificuldade de ver, porque os franceses eles têm essa coisa de querer sempre, né, descolonizar o olhar. Vamos olhar para os países de terceiro mundo com um olhar descolonizado, mas eles não conseguem muito, né? Eles sempre querem aquele América Latina exótica, somos pobres, porém felizes e coloridos e com música latina. Então eu acho que talvez na França tem um pouco mais de dificuldade de pegar um filme tão denso, com tanto conteúdo, e que não tem essa visão de Brasil que talvez eles imaginem, né? Mas o filme foi muito bem, assim, foi muito bem recebido, as críticas têm sido boas. E aqui no Brasil, ele tem ido muito bem também, assim, as críticas foram mais do que eu estava esperando até. O público também eu acho que tem sido legal. O que eu acho que eu descobri no Festival de Tiradentes, onde ele estreou, é que ele tem um diálogo com o público. Que é uma coisa que eu sempre achei. Quando eu estava editando, eu queria muito que esse filme ultrapassasse essa barreira dos cinéfilos, entendidos da boca, da pornochanchada, pesquisadores. Eu realmente quero, assim, o meu, né, posso sonhar, então o meu, eu imagino, assim, o filme tendo um público que chega lá, não sabe do que se trata e consegue entender tudo que está em questão ali e segue o filme. Apesar de ter uma forma um pouco mais experimental, né, de ser só de montagem, não ser uma forma que o grande público está acostumado, eu acho que ele comunica muito bem, assim, ele tem uma linha narrativa, tá muito claro ali o que ele está dizendo. Então, vendo em Tiradentes a recepção do público e vendo agora o interesse que o filme tem gerado, eu acho que ele tem um potencial para chegar num público. Fazendo o filme, a gente foi percebendo muito o quanto era importante falar sobre eles e fazer esse resgate. Muitos dos filmes eles só existem em beta, e daí a gente fez a digitalização, a gente depositou alguns na Cinemateca do Rio, principalmente porque a Cinemateca de São Paulo agora tá um caos total. Mas muitos desses filmes só existem em película. Um dos filmes que a gente usa, assim, só tem uma cópia em uma TIC e que a gente tá ainda tentando achar a cópia em 35 para poder fazer uma cópia digitalizada melhor. Então vários desses filmes eles estão ficando perdidos, né? Na época, nos anos 70, a gente ainda não tinha essa noção de que a gente tinha que preservar os nossos filmes. Como na França já tinha há muito tempo, né? A Cinemateca Francesa que fez esse trabalho de preservar todos os filmes. Esses filmes considerados pornochanchada, menos ainda, porque eles não eram tidos como algo, né, um objeto cultural digno de ser preservado. Então vários desses filmes estão perdidos ou estão se deteriorando. Vários desses diretores estão morrendo também, assim, a gente está chegando nesse momento em que esse capital cultural vivo não vão estar mais aí disponíveis. O Cláudio Cunha é um cara que a gente estava negociando para pegar os direitos do Snuff, o Vítimas do Prazer. A gente mandou um e-mail para ele, 1 hora depois ele morreu. Então a gente a gente começou a perceber o quanto era importante fazer isso nesse momento também agora, em que eles ainda estão vivos, eles ainda podem falar sobre os filmes, eles ainda podem ver as cópias restauradas, né? Como essa história do Calmon que eu falei, que o Calmon não tinha uma cópia do Terror e Êxtase, e daí eu consegui essa cópia na TV Brasil, mandei pra ele, e ele viu o filme numa cópia boa de novo e ficou super emocionado. Eu acho que é um momento importante de fazer esse resgate desses filmes, porque bem ou mal a gente pode falar o que a gente quiser. É bom, é ruim, não é um juízo de valor, mas esses filmes são parte da história do cinema brasileiro. Durante um tempo no Brasil foram os filmes mais produzidos e mais vistos, e isso é muito importante, a gente não pode ignorar isso, fingir que isso não existe. Então foi isso que eu percebi muito forte, assim, lidando com os detentores dos direitos e lidando com as cópias dos filmes.